Bem, retornando ao papo com a poeta jornalista Carla Andrade. Um poema, Carla por Carla. Antes do chuveiro. Artesãs são minhas mãos, na cama, no espelho, seu corpo. Meus dedos, teares febris, afiar a incógnita do seu gozo. Minha boca, vapor de um trem sem destino. Afasto os meus dentes como persianas para todo o sol entrar. Concentro o que gruda e molha na minha língua, ávida pelos seus poros encravados de indulgência. Sou toda parábola para folhear páginas de um livro pagão. O suor do cio, espasmos rebelados. Trêmula, terei que reinventar o chão. É do Artesanato de Perguntas, continuando no um pouco de erotismo, né? Assim, misturado, né? Assim, com... Luciana Barreto. Pode falar que eu já tirei o microfone. Isso. Boa noite. É uma alegria sempre, né? Já é meu programa contingencial, né? Indeclinável, Os Mal Amados. E a Carlinha é uma amiga muito querida, muito especial, né? Que eu conheço já há alguns anos, né? Já choramos e rimos. Ai, que bom! Nas noites e bares de Brasília. É uma figura doce, querida e principalmente muito profunda. Muito profunda. E a sua poesia, assim, claro, num primeiro momento, nos chega, até por conta da sua prodigalidade imagética, né, como surrealista. Né? Você trabalha as imagens não como se fossem metáforas, mas como se fosse uma realidade outra, uma supra-realidade que você cria, né? Isso, por isso surrealista, o que brota talvez, né, do sonho, do inconsciente, do que se tira do recalque, a impressão que eu tenho. E eu me identifico muito porque sempre nos resta, ao término da leitura de um livro, um poema seu, um travo amargo, um gosto melancólico de como é a vida. Você traz sempre muita melancolia, mas de como é da sua personalidade. Nada agressivo, nada cáustico. Então, eu pergunto para você, assim, se você teve nesse livro Caligrafia das Nuvens, você tem uma série de poemas curtos que eu gosto muito, me lembra demais a Ana Cristina César, que, né, uma melancólica assumida, né, ante o espanto da vida. Então, por exemplo, Carnaval de Formigas, Comissão de Frente, Folhas e Galhos, Ala das Baianas, Pétalas Amarelas. Quarta-feira de Cinzas, Companheiras Mortas. Bem simples, mas mostrando o que é o carnaval. E um outro aqui é Arqueologia. Só quero agradecer por entrar em mim e tirar aquele homem fossilizado em minha carne, há 15, 16 anos. Então, a primeira pergunta é se Ana Cristina César foi ou é uma leitura sua, né? E se é possível para você escrever para além da experiência, ou se é a sua experiência e a sua observação do mundo que se funde em tudo que você escreve. Eu te pergunto isso porque há vários poetas que buscam isso, um certo fio ficcional, compor personagens, né? Até em nome do que você mesmo trouxe, da empatia, da alteridade. Então, essa é a pergunta combo. Nossa, ai, que gigante, né? Coisa de jornalista, você também é jornalista, né? Aí vem uma pergunta gigante, né? Não, mas gente, realmente, eu sou prolixa. Ai, eu tô com saudade de você também, muito bom, assim, os momentos que a gente viveu, Lu, te admiro muito.
como mulher, como poeta, como professora. E até me perco, né, assim, falando. Mas é engraçado, eu tenho uns poemas no Caligrafia das Nuvens e eu não li a Ana Cristina César antes. E foi engraçado que várias pessoas falaram da Ana Cristina César, porque esse livro é de 2017, e muitas pessoas identificaram, falaram, você tem um humor, alguma coisa assim, daquela coisa do verso curto com humor um pouco cáustico, ácido, e identificaram isso, essa melancolia também dela, e eu fui ler, assim, eu confesso que depois, assim, e eu estou lendo muitas mulheres contemporâneas, assim, da agora, e vejo que muitas mulheres têm muitas coisas parecidas com a Ana Cristina César. E fico me perguntando, meu Deus, é uma coisa que... Então, realmente, né, ela ter escrito isso em 70, né, assim, foi uma coisa à frente do tempo, eu não sei, sabe? E de comparar. E não foi, assim, uma influência, assim, para esse livro, não. Qual que é a outra pergunta? Eu esqueci, desculpa. Sim, eu perguntei se tudo que você compõe é a partir da sua experiência ou se você Isso. se você compõe personagens também. Você forja um eu lírico ancorado em personagens. Olha, quando no primeiro livro e no segundo, eu acho que tem, sim, assim, mais Carla só confessional, como se fosse assim uma coisa confessional. Eu tô com um livro pronto agora, assim, né? Assim, já tem um livro pronto e é muito legal quando, assim, talvez a preguiçosa que não lia tanto aprende a ter esse tal de criar essas várias personas e de múltiplas personalidades mesmo, e deixar isso no poema. Então, hoje, eu acho que cada vez eu estou menos confessional. Tem vários poemas nos dois últimos que são confessionais, sim, mas bem menos que os dois primeiros. E nesse último que eu estou escrevendo, tem muito empatia às outras mulheres, assim, que é como se eu estou muito nessa causa feminista agora, e acho que é isso. Sim. Obrigada, Obrigada, Carlinha. Ok. Luciana, é um prazer ter sempre você aqui, com a sua lucidez, com a sua precisão nas perguntas. Você é o mal amado mais querido que nós temos aqui. Dois, né? Porque se eu... José Couto. Ô Jorge, aproveita aí, antes disso, e explica para a Carla o porquê do Isso. nome aí para ela, senão nós vamos esquecer. Eu já tinha separado aqui. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu meus metros e metros de gravata. O amor comeu a medida dos meus ternos, o número dos meus sapatos, o tamanho dos meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. E assim vai. Ok? Até que ele chega lá no final e fala assim: o amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha morte, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça e meu medo da morte. É um poema de João Cabral de Melo Neto, né?
Ele pegou, através de um diálogo, uma peça chamada Joaquim, aí tem esse poema, Os Três Mal Amados. Aí nós pegamos o nome, como éramos três, né? Mas a ideia aqui é passar amor, tá entendendo? José Couto, e você já é um mal amado também, ok? A Obrigado. gente é um mal amado. Vamos lá, então, vou fazer a pergunta aqui para Carla. Em 1960, o poeta João Perse, ganhador do Nobel de Literatura, no seu discurso em Estocolmo, finaliza com essa frase emblemática, né? E é suficiente para o poeta ser amar consciência de seu tempo. Poeta Carla Andrade, qual o lugar do poeta e da poesia hoje? Uma sociedade regida pela banalidade mediática, do culto ao individualismo, pelos interesses do mercado financeiro internacional em detrimento do nacional, em um mundo no ápice da degradação ambiental e com uma profunda crise de fragilidade ética nos valores de humanidade. E, se possível, depois de responder, eu selecionei um poema seu para esse Poesia de Ouro, né? Você está aqui, que é Artesanato de Perguntas. Eu gosto muito desse poema, se você pode ler no final aí da resposta. Tá, obrigada, José Couto. Essa pergunta me faço todo o tempo, né? Assim, a gente tem uma função, além da estética, a gente tem uma função social. Eu queria que alguém me respondesse, né? Porque eu acho engraçado, assim, eu fico vendo, né? Agora as revistas, né? Elas pedem, né? Muito para poeta, né? Vamos escrever, o poeta escrever sobre a pandemia. Vamos lá, como se fosse um oráculo e a gente tivesse uma resposta, né? Assim, eu não sei, eu consigo muito só sentir e, igual você falou, toda essa degradação é muito sensível. Eu eu sinto muito e tento passar com palavras, mas não consigo realmente. Acho que lendo os outros e fazendo só perguntas, eu só consigo fazer pergunta, porque foi um pouco o que eu falei, assim, né? Que eu brincava, que eu achava que só meus amigos eram bipolares, né? E hoje está uma bipolaridade assim total da sociedade, que eu não vejo as pessoas tentando entender a outra de forma alguma. Eu, assim, para deixar claro, eu sou de esquerda, né? Mas, assim, eu não vejo, né, assim, dos dois lados, assim, ninguém quer escutar o outro e não tem tolerância nenhuma, tolerância zero. E a comunicação, que foi o que eu estudei, ela está cada vez mais violenta. E eu fiz um curso de comunicação não violenta para tentar, né, assim, tentar melhorar isso, mas não, é pós-verdade, cada um acredita no que quer, beleza. Então, essa pergunta aí eu faço toda hora e não sei qual que é o papel do poeta, não, é só porque eu sei que o meu papel, eu fico com muita dor, assim, e dor no corpo, eu sinto dor no corpo mesmo, física, de ver como que a humanidade, eu estou muito pessimista, então é melhor nem tocar nesse assunto, porque eu estou muito pessimista com a humanidade mesmo. Então vamos para um papo mais feliz, assim. Vamos ler artesanato, né, de perguntas. Artesanato, que está aqui no 104 poema. É do artesanato, né, que dá o nome. A segunda edição desse livro foi publicada pelas Sete Letras e foi muito legal porque o Cacá, que está aí me ouvindo, ele me deu um apoio muito grande para publicar pelo FAC, numa época que existia mais incentivos, né, à cultura, que o governo possibilitou, assim, que naquela época eu pudesse
financiar, ganhar esse prêmio por mérito, né, claro, da poesia, mas que fosse financiado, né, as tiragens desse livro da primeira edição por um fundo de apoio à cultura, né? E hoje em dia é melhor nem falar disso, então. Artesanato de perguntas. A colonização dos marimbondos nos meus pensamentos começou em sânscrito. Um mantra de curiosidade de luz arregalava meus olhos répteis de criança. Às vezes levava uma ferroada da ignorância, mas passava logo, com sopro em margaridas. A infância cuidou da urbanização das ideias. Conjunções interrogativas fizeram prédios no horizonte, mas os adultos não entendiam a essência das janelas. Depois, a rebeldia dos porquês escravizados. O desejo devorava séculos sem respostas em pés religiosos atolados. A independência da colônia veio depois de um jejum de palavras. Não quis mais saber o porquê do universo e da minha travessia cambaleante. Como um coral no fundo do mar, deixei que peixes me acolhessem e segui o movimento das algas. Maravilha. Obrigada, José Couto, te adoro. Muito bonito esse final. A colega ali, Luciana Barreto, falou, né? Tem uma melancolia, mas essa melancolia é muito bonita, assim, ela é penetrante, né? Ela é tocante. Eu gosto muito. Tá bom, muito obrigado, hein? Profundo, né? E que nem o mar, né? Vamos pro fundo do mar todo mundo, né? Cacá, Carlos Augusto. Minha pergunta? Sim. Oi. Peraí. É que a poesia da Carla, eu falei para ela que eu sempre achei assim bastante inquietante, né? Quando a gente pensa que a poesia, que vai começar a entender a lógica da poesia, ela quebra a lógica, tira o chão da gente e a gente se sente voando, né? Na falta de chão. E eu sempre gostei muito disso e nunca consegui explicar muito porquê, nunca consegui entender, mas estou entendendo um pouco mais de que é alguma coisa, como ela falou hoje, que vem do inconsciente, é a forma que ela procura sentir as coisas, né? Para expressar um sentimento mais do que para explicar, não é para explicar, é para passar só, principalmente, um sentimento. E essa coisa que vem do inconsciente, a Carla estava falando aí agora na entrevista, que conhece cada vez mais, né, sobre as questões do inconsciente mesmo, do psíquico, né, como funciona. Então, eu queria saber, como você já usava antes, Carla, essas imagens direto do inconsciente, e depois você passou a estudar isso, conhecer melhor isso modificou a sua poesia? Ou seja, o fato de ter consciência de como isso funcionava dificultou, facilitou, ou na hora de fazer poesia você se concentra e aquilo ali, aquela meditação faz saltar a poesia do mesmo jeito de antes? E Cacá, eu sinto que às vezes, cada vez que eu conheço, eu me encontro e me perco também, porque provoca essas reações, né, que eu sempre falo nas sinapses, assim, no meu inconsciente, eu busco ler as imagens, mas eu acabo me comparando também com o que está sendo produzido, né, de poesia contemporânea, e isso faz
um pouco eu me afastar, assim, mesmo, né, entendendo mais e tentar, ao mesmo tempo, colocar numa linguagem talvez não tão surrealista, talvez uma imagem com uma linguagem que vai alcançar mais pessoas. Ou fico influenciada, então é um turbilhão, sabe? Na verdade, é um turbilhão que me faz pensar toda hora como produzir. Então, tem coisas que realmente, quando eu produzo, e até esse livro novo, é selecionar, assim, o que está inconsciente demais, o que eu estou, talvez, aqui tentando só, né, expressar, assim, demais, que está nessa parte aqui que talvez é melhor conversar com, né, vomitar aqui de um lado, conversar com um terapeuta, ou talvez trabalhar mais a linguagem para ser mais acessível. Então, eu acho que estudando mais a linguagem, eu estou estudando mais a linguagem do que a imagem agora. Então, tentando... só que eu sempre me perco, porque é muito poeta bom, contemporâneo, que eu acho, e não tem uma fórmula, tem muito poeta bom que ninguém conhece, sabe? Isso sempre vai existir, e quanto mais você cava, você vai descobrindo. Não tem uma fórmula para fazer um livro, eu vou fazer um livro temático, ou eu vou fazer um livro agora que essa é a tendência, comigo não funciona assim. Então é a pergunta que eu sempre fico me fazendo, assim, para ser sincera e falar do meu processo criativo, né? Mas meu processo... Acontece com alguma poesia sua de você tomar um susto dela te dizer uma coisa que você não estava esperando? Ela dialoga com você e te diz uma coisa que você não sabia que ia dizer? Acontece muito. Isso são as melhores. Essas, eu acho que elas são as melhores. Essa Só que é que às surge do vezes eu fico, será inconsciente. que é melhor para o outro ou é só para mim? Então, meu diário, ele tá bem gordinho, assim. Mas eu não sei se ele é poesia. Então, às vezes, em quem que eu vou testar? Quem quer testar a vacina? Não sei. A vacina poesia. Tem gente para testar essa vacina? Não sei. Tem. Obrigado. Mas por aí, assim. E como tem gente para testar? Eu sou o primeiro voluntário. Marli Frost. Boa noite aos três mal-amados, aos infinitos mal-amados, né? Acho que a gente tem que repensar esses três aí já, aumentar esse número aí. Mas eu queria, Carla Andrade, agradecer por sua poética, né? E assim, é uma poesia que me pegou mesmo, assim, laçou pelo cabelo. Gostei demais, achei muito pulsante. E a pergunta que eu tenho é bastante simples, eu acho que ela até caberia ali, emendada na pergunta da Luciana, né? Você quase falou nessa questão, começou a falar, e eu já sei até qual a sua resposta, porque a sua poesia já me responde muito. Mas eu queria só fazer a pergunta ainda assim, para você dar continuidade na sua reflexão que você iniciou, que é com relação a essa questão, que eu acredito e que eu te pergunto também. É possível a gente falar numa dicção feminina na literatura, na poesia? Você começou a falar, né, de mulheres que você tem lido, que você tem visto muita questão em comum. Eu, particularmente, eu já vejo, por exemplo, esse espaço da dicção feminina como um espaço mesmo de poder, de ruptura, da mulher se circunscrever, se representar historicamente no discurso. E aí você já tem umas poesias femininas e feministas, porque também quer rever ditos discursos, né, cristalizados, né, que reforçam essa questão da sujeição da mulher. E eu queria que você falasse para mim se você acredita nessa dicção feminina e como que seria essa dicção na sua percepção de leitura.
E é interessante, né, que a Luciana fez aí. Eu vejo até assim, né, Clarice Lispector reverberando em você, eu sou estudiosa da Clarice, né? A Ana Cristina também, era a pergunta que a Luciana fez que eu te faria também, né? É isso. Cada dia, como eu falei assim, dessa solitude, né? Que eu acho que é um autoconhecimento muito maior do que qualquer outro que eu já tive na vida. E aí está o passado, o futuro e o presente. Eu estou repensando muito esse papel de gerações, sabe? De ancestralidade, assim, tudo que eu procuro ler é justamente dessa ciranda de mulheres, entendeu? De realmente como que a gente se fortalece, assim, lendo esses textos, como que a gente se compreende, por que eu não lia tanto, eu me pergunto, a poesia ou o filme, é uma coisa cultural? E a gente entende que entende. A gente, né, tem conhecimento para entender que é uma coisa que também os homens estão perdidos hoje na sociedade, também estão, né? Então, é uma coisa que a gente está refletindo, todo mundo junto. Então, eu estou fazendo isso sozinha, refletindo o que eu procuro ler, escolher para ler. Cada vez está sendo mais Nina Risse, de poetas assim que me levam para esse lado de filmes, de coisas que eu vivi a vida. Não, parece que vou morrer amanhã, né? Eu vivi a vida trágica, né? Mas assim, muito intensamente mesmo, e lançando meu corpo mesmo ao erótico, a tudo, a experimentação, né? Com homens, com a sociedade, com viagens. Era muito curiosa, viajei o mundo todo. E hoje, com essa solitude, eu fico... essa empatia que eu sinto por mim, pelo meu passado e o passado das minhas ancestrais e das mulheres que estão vivendo agora na sociedade e que não tem voz, e como é difícil ter voz, e como que a gente, em cada segundo, é silenciada em coisas pequenas mesmo, assim, de psicológicas, né, que não são pequenas, não estou falando de agressão física, mas em coisas psicológicas, de querer se colocar numa palestra e de sempre ter um mansplaining, né, de sempre ter que ficar escutando, às vezes um homem ficar falando 1000 horas na cabeça para falar a mesma coisa que a gente consegue, às vezes, falar em uma frase, sabe? Então, eu fui refletindo sobre coisas que aconteceram, experiências que tiveram comigo e que eu vejo que estão tendo com amigas agora. Eu ligo, né? Eu não tenho televisão, né? Eu não vejo televisão, mas o que eu vejo assim de notícia é isso. E aí dá vontade eu fico muito sensibilizada e eu tenho vontade de conversar com essa mulher e de ver o passado dela, de conversar e de falar das gerações, que não é culpa dela, que não... É isso, assim, não sei. E das poetas que têm me influenciado. Eu gosto muito da Adriane Lisboa, né, que vocês falaram. Eu leio a Noélia, que tem várias pegadas. A Noélia Ribeiro tem coisas, assim, pequenas que me atingem, assim, A Luciana também está com muita coisa, né? A Luciana Barreto está com muita essa coisa do feminismo. Então, eu estou muito nesse mundo, assim. O meu próximo livro está muito inserido nisso, assim, nessa conversa, assim. Se ele for imagético e alcançar menos, aí eu não sei. Se ele estiver no inconsciente e alcançar menos pessoas, também não sei. Mas que está conversando mais com mulheres que com homens, eu acho que está. Assim, ou com homens que querem conversar com mulheres. Não é isso que eu estou falando, eu amo homens. Eu amo os homens que querem conversar comigo. Ai, meu Deus do céu. Nossa, difícil.
Ok, eu fiquei feliz com isso. Mas nós homens, Carla, nós homens também estamos numa fase que acredito eu, meio lost the paradise, meio perdido nesse paraíso todo, entendeu? Mas também acho que todos estão passando por uma transformação, por um questionamento muito grande. Mas como você falou, Noélia Ribeiro. Oi, Carlinha, Ei, saudades de Noé. você. Eu inventei uma pergunta só para poder falar com você. Ai, meu Deus. Que bom, só para ver sua cara e eu te ver. Só para poder falar com você. Mas é o seguinte, tem um poeta chamado Edson Cruz, que ele falou assim, minha mãe, que era analfabeta, era minha biblioteca. Aí você falou da sua intimidade maior com o cinema do que com os livros, né? Eu queria saber quem foi, o que lugar foi, o que imagens foi, o que informação você teve. Quem foi sua primeira biblioteca? No sentido de influenciar a sua poesia. De influenciar a minha poesia, eu acho que foi... Eu estou falando assim do começo de tudo, tá? Quando você começou a fazer. Quem foi essa biblioteca? Nesse sentido que o Edson falou, né? Quem é que te influenciou? Eu acho que foi engraçado que tem que ter alguém, né? Assim, não, foi pode ser lugar também, pode ser a sua vida eu no acho interior. que foi muito, igual eu falei, assim, espaço rural, assim, natureza mesmo. Eu imaginava. E eu sou insegura e foi muito bom a minha professora ter elogiado a minha redação. Eu acho que minha família também, assim, as relações mais de amor e de afeto que eles me deram e tudo que eles construíram, assim, sabe, ao meu redor, assim, foi essa biblioteca, assim, de afeto, de profundidade, de sempre querer entender mais, assim, do ser humano e de ter as complicações. Foram meus irmãos e minha relação principalmente com animais, assim, sabe? Eu também ia perguntar sobre isso. Eu tenho uma relação, assim, com cachorros e com insetos que eu gosto muito de... Isso me tranquiliza muito. Desde criança eu tenho ansiedade, assim, desde os 2 anos, assim, aí eu já estou confessional, né? Mas uma criança que já tinha, né? Já mostrava para os pais guardar pequenos objetos, sempre olhar muito para as pequenas coisas, assim. Então, eu tenho uma relação muito com insetos, com pequenas e com animais, com cachorros. Porque a família sempre entendeu isso e irmãos. Eu falo bastante da minha família nos meus poemas também. Beleza, beijo. Tô com saudade. Tô morrendo de saudade também. Meias de porcelana. Escrevo deitada, caneta em pé, pensamento em nuvens, tinta preta no papel e travesseiro. Palavra lá fora ao relento. Não quero entrar nem como prece. Até o amanhecer, só escuto minha pele na seda e minhas meias de porcelana. Depois que você foi embora, só sinto frio. Josafá Santana. Jorge, eu vou ler um poema da Carla aqui, tendo em vista tudo isso, mas ela pode responder no bojo aí, que eu estou vendo que tem a Nara e o Alexandre Guarnieri, que também gostaria de fazer uma pergunta. Então, às vezes é deles. Mas aí, vamos embora lá. Poros. As secreções da fantasia são reais. Inundam mares abissais de encantamento no simples dos dias. Barulham silêncios na alma de quem sonha prado. Suas texturas têm
enlevos de vento, a soprar folhas e roupas no varal da vida. Cada roupa uma verdade, uma fantasia. Essas segressões são produzidas ao se calçar botas de estrelas para passear na eternidade. São punhais de buquês a rasgar pensamento. Exalam utopia. Cedam a gengiva da tirania. Quem quer sessão? Quem quer a loucura? Carla, você pode deixar para responder no bojo das colegas, caso você queira. Ouvindo aí o Cacá e o José Couto, quando ele fez os dois questionamentos, o que me chamou a atenção nesse seu processo criativo, e que eu gostaria de perguntar, escrever para você é desafio? É risco? É um risco, né? É igual eu falei, é salvação e perdição também. Porque aí no mais fundo, né, do psicológico, né, meu, assim. Só que é nas horas que eu tô distraída, acontece e é o tempo todo. Então não é nada assim, uma voz, um espírito, né? Não, sou eu, né? E aí é o conhecimento que eu tenho psicológico de mim mesmo. Mas é assim, eu não quero... Às vezes é um risco de me afundar muito em mim, ou um risco de me afundar muito nos outros também, quando eu tenho empatia demais pelos outros. Aí eu fico muito nos outros, fico sensível demais nos outros, ou fico muito introspectiva e sensível demais em mim. Aí, assim, eu prefiro ser loucura do que ser sã, se essa sanidade for também não ser nos outros e em mim. Aí eu prefiro loucura, se isso for o risco da loucura. Qual que é a outra pergunta? Eu perdi. Se escrever para você é desafio e risco. Acho que você, de certa forma, já respondeu. É um desafio, assim, para loucura. Você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque te ouvindo aqui, né, acompanhando todas as suas respostas e a sua maneira de responder, e eu comentei a respeito disso, né, essa questão da sua introspecção, né? Às vezes você me parece muito em suas respostas, você sabe quem? Clarice Lispector, em suas entrevistas. Nossa Senhora, a deusa de todas as... Então, tem alguma coisa nesse sentido, entendeu? Assim, algumas se escrever entrevistas... que nem ela, tá bom, né, de acompanhar, eu vejo que você tem isso. Agora, eu também descubro que uma das pessoas mais introspectivas que tinha, apesar também de ser jornalista e adorar entrevistar, mas não gostava, de certa forma, de ser entrevistada, o símbolo é Clarice Lispector, sob todos os sentidos. Então, por isso que isso me chamou a atenção, porque ela sempre falava que escrever para ela é desafio e risco, entendeu? Ou seja, aquilo que ela não conseguia responder, ela descontava naquilo que ela escrevia. É isso aí. Jorge? Tem. Marinha Fonte. Oi, Carla. Boa noite a todos. Ei, Nara. Tudo bom, Carla? Eu queria muito pedir para falar, porque eu queria muito dizer para você também que eu te admiro muito, que eu gosto muito, né? Acho você uma grande poeta e gosto muito da tua poesia, tenho gostado muito e foi ótimo aqui esse programa para te conhecer melhor a pessoa, né, que tu és, assim. E eu assisti você na live da Noélia e eu ouvi de você assim uma das coisas que eu considero mais poéticas, né? Quando vocês falaram que você disse que gosta muito de escrever sobre o mar, você falou assim, eu gostaria de morar no fundo do mar. E aí você se corrigiu, não, no fundo não,
perto do mar, na beira do mar, né? Mas para mim ficou assim a tua grande capacidade de usando, né, as metáforas e esse teu lado, né, do surrealismo, assim, você descreve assim com uma capacidade tão incrível assim, aquela sensação que a gente sente quando está no meio líquido, né? Eu gosto muito do meio líquido, de estar dentro da água, e você coloca isso no poema, coisa que eu não consegui fazer ainda, pretendo fazer. Aí eu te pergunto assim, Carla, isso é a minha opinião, né, sobre você, que eu queria que você soubesse, que eu acho que eu não podia deixar de te falar isso, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, da mesma maneira que você consegue pintar, eu acredito assim, como Dali, assim, você consegue escrever, pintar com uma carga enorme de humanidade assim nos teus poemas, né? Você tem esse talento, esse dom, assim, seja usando que palavras, mas você tem uma carga de humanidade incrível, assim, no que você escreve. Eu te pergunto, Carla, assim, você acredita que é possível, pela poesia, pelas palavras, não vou dizer facilitar, mas abrir, assim, para algumas pessoas essa busca que eu acredito que você tem? Ou é só uma busca sua mesmo, de autoconhecimento, de conhecer o outro? Ou você acredita que pela poesia esse caminho também pode chegar a algumas pessoas que talvez, se não lessem a tua poesia, talvez não tivessem esse start? Ai, que ótimo. Ai, prazer demais. Que bom saber dessa coisa abissal, assim, né? Da água, né? Que você falou, né? Que às vezes fico querendo ficar só com a cabecinha, assim, do lado de fora, mas... eu sempre acredito que eu vou atingir outra pessoa, sabe? E, assim... Por isso que eu acho que eu escrevo. Eu não escrevo só para diário. É por isso que a gente quer publicar, por isso que a gente quer que o outro leia, a gente quer ser lido para alcançar. E às vezes, assim, com pessoas, às vezes eu sou chata, assim, principalmente as pessoas mais próximas, até da minha família, dos meus amigos. Mas lê mais uma vez. Você está vendo isso aqui? Às vezes não são poetas, mas eu fico querendo passar o meu mundo também, né? E poetas, eles, né? Poeta lê poeta e fica mais fácil isso. E quando eu me pergunto, como tentar passar isso que eu estou tentando passar, principalmente assim com pessoas, né? A gente vive num mundo que está tão dividido. E às vezes eu estou falando de religião com uma pessoa, e eu estou falando a mesma coisa que aquela pessoa está falando, só que eu estou falando com poesia. E aí eu tento demais, porque eu fico muito interessada no que aquela pessoa tem para me ensinar de religião. E eu queria que aquela pessoa também ficasse interessada da forma que eu estou falando com poesia, de entender que a gente está falando a mesma coisa, só que a linguagem não está alcançando. E aí, como que eu vou colocar uma linguagem para alcançar? Porque eu fico tão interessada em ouvir todos os assuntos, sabe? Uns assuntos que eu não gosto de engenharia, mas às vezes eu fico tão interessada em escutar um assunto e entender um pouquinho para ver se ela também entende o modo como eu... É uma troca, não consigo, assim... E é tão legal quando existe essa troca mesmo de mundos tão diferentes e opiniões tão diferentes. Legal. É. Bonito, é uma resposta muito bonita. Obrigada, viu? Obrigada a você. Eu não estou conseguindo responder muito bem, mas é o que eu sinto. Nossa, você respondeu com o coração, e é lindo isso. Obrigada, Carla. Obrigada. Íntimo. Coisa indecente a sua cabeça no meu peito,
cantarolando meu coração. Alexandre Guarnieri. Olá, oi Carla, tudo bem? Ei, Alexandre. Faz tempo que você não vem no Rio, né? Nossa, tem a vez que eu fui aí pro lançamento dos super-heróis, né? Acho que tem um tempinho, já tem uns 3 anos, né? Já tem tempo. Quero te mandar um beijão, um abração, prazer de estar te ouvindo hoje, agradecer a tua generosidade, teu trabalho, que você... Quero saber o seguinte, como é que está a cena aí na tua cidade, e se você é uma poeta mais da introspecção, ou se você tem costume de encontrar os poetas e bater papo e trocar, como que é a troca com os poetas daí? E também queria saber uma curiosidade minha, qual que é a tua relação com a prosa? Ah, certo. Olha, quando eu mudei para cá, e eu já estava um pouco reclusa, assim, Alexandre, mas eu tinha uma vida social bem agitada, gostava muito, apesar de ser tímida, assim, introspectiva, nos saraus eu não falava muito, mas eu gostava muito de ir para escutar. E isso movimentava muito a poesia. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu já estava, assim, os amigos antigos, porque eu fiquei 20 anos fora, aí eu fui resgatar um pouco e mais família. E depois veio a pandemia, né? Então, esses encontros, eu tô doida para encontrar, para conhecer, assim, pessoalmente os poetas daqui, porque eu tenho, assim, pelo Instagram, né, Facebook, eu tenho contato, mas pessoalmente não tenho. E eu sinto falta disso, sabe? Dessa troca que às vezes eu tinha muito em Brasília, que foi onde que eu me reconheci como poeta, sabe? E ai, minha cabeça está ruim, a outra aí você perguntou mais o que mesmo? Não, como que você se relaciona com a prosa? Não, e Tá. agora, só para complementar, também tem a pandemia, né? Não convém também agora encontrar todo mundo. Né? Eu tô doida, isso, justamente. E aí, e aí é justamente isso que eu quero muito encontrar com os grupos daqui, de sarau, de rua, né? E acabo ficando muito com essa troca que a gente está tendo aqui agora. Que, assim, é bom, mas, assim, eu tenho uma ânsia muito grande de fazer amizades aqui e priorizar as amizades com os poetas, porque é o que eu quero, sabe? Conhecer os poetas daqui, que eu não, pessoalmente, não conheço. Assim, não conheço nenhum. Assim, conheço o Pedro, eu conheço alguns, sim. Mas, assim... A Simone, você não conhece a Simone? A Simone Teodoro, mas pessoalmente não conheço. A Ana Elisa Ribeiro, não conheço pessoalmente. Conheço de ler. O Sérgio Fantini, também de ler. Vários nomes que estão vindo aqui na cabeça. E eles foram... Eu fiz um lançamento do livro Caligrafia das Nuvens aqui, e foram até no meu lançamento. Mas lançamento é aquela coisa que não é igual o sarau, né? Que depois dá para você ficar ali no bate-papo, para você beber um pouco e ficar descontraído, que nem eram os saraus que eu tenho tanta saudade de Brasília. Agora, a prosa, eu tenho que confessar que eu tenho preguiça mesmo de ler, porque eu preciso da conexão que eu tenho com a poesia e aquela coisa rápida, e eu pego 5 contos para ler. Estou com um livro de contos aqui muito bom, aí o nome que me fugiu agora, gente, que eu estava lendo, mas eu preciso um pouco dessa urgência que a poesia me dá, de sensações sinestésicas, de coisas, de emoções.
eu preciso, e cada vez eu estou com menos vergonha de falar isso. Não quero ler livro que eu não preciso, que eu não estou querendo, sabe? E assim, já escrevi muita prosa, meus textos não, eu acho que meu texto é melhor na poesia, e no jornalismo escrevo prosa e não quero não ler tanto prosa não, quero ler mais poesia. Poesia é um acesso mais direto, né? E faz umas, parece que eu estou ali com a pessoa, e tem os contos que fazem isso comigo, sabe? Que a poesia consegue fazer de uma forma muito transparente, de uma forma muito de conexão que eu quero ali na hora, e às vezes, assim, quando eu pego um romance, eu fico muito ansiosa e já fico assim, vou pular umas páginas aqui, porque e pulo mesmo as páginas, e às vezes falo para a pessoa que não li nada. Vai para o final, né? Vai para o final. Não é legal. Não é legal fazer isso com a pessoa, mas hoje eu estou sendo mais sincera e falando que eu quero comprar mais poesia do que prosa. Aí eu já consigo falar isso para a pessoa. Eu já perdi essa vergonha também. Vamos perder essa vergonha. Essa vergonha é ótima, porque aí você só fica focado mesmo no que te dá prazer, e a gente não tem tanto, eu não estou com tanto tempo assim não, então vamos lá para focar nos poetas que me dão tanto prazer em ler, e no cinema, né? Porque já, quando eu quero ter assim, 1h30, vou ver um filme e aquilo ali me dá prazer demais, então já tá bom demais. Valeu, Carla. Obrigado. Valeu, Cê, te admiro. Um beijo grande. Somos do mesmo planeta, cara. E olha só como é que a poesia, ela traz uma sensibilidade assim como um relâmpago. Chuvisco. Ela abriu a sombrinha como quem abre um girassol. Adoro isso. É bem Brasília aí, porque quando cai um chuvisco em Brasília, a pessoa abre Nossa Senhora, parece que é uma chuva torrencial. E às vezes é só um pingo e a pessoa já está lá com a sombrinha como se fosse um girassol. Assim. Muito bonito. Essa é a imagem que me vem de Brasília, assim, quando tem um pingo só de chuva. Bem, gente, maravilhoso conversar com Carla Andrade, o tempo passa rápido. Estamos chegando ao fim. E, Fernando Freire, as considerações finais. Chegamos ao fim de mais um bate-papo poético pelo Radar, né? Agradecendo muito, imensamente, a presença da Carla Andrade com a sua poesia. E valeu, muito obrigado, viu, Carla? Eu que agradeço o convite demais. Obrigada, Fernando Freire. Obrigada, Josafá. Obrigada, Jorge. E espero ver vocês em breve em Brasília, né? Bora lá. E Noelle, todo mundo lá. Viu? Um beijo grande, José Couto. Beijo para minha família aí. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Calma. Beijinho. Josafá, considerações finais. Lá vamos. Minas. Não há mais chaves no meu bolso e nem mais portas do teatro mágico. Os raros se foram no último barco para um rio sem valsas. Entrego os olhos ao nada como se esperasse uma chama. Sobrou apenas um pássaro na minha mão e quase o sufoco de vida. Carla, você tem a profundidade de Minas e a sua poesia lhe dá a profundidade que você precisa para viver. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada. Um prazer enorme te ouvir e conversar com você. Muito prazer, muito obrigada. Carla Andrade, considerações finais. Considerações eu falo? Sim. Não, é isso, que eu amei participar, obrigada por esse espaço, e que eu tô com muita saudade mesmo, e que logo, logo eu vou em Brasília e lançar outro livro, e a gente está aí de novo lançando, e continua a roda da vida, né? É isso aí. Bora lá.
Obrigada, Amâncio. Poxa, eu que agradeço, cara. Com esse vozeirão lindo que você tem, Poxa, fala mais. Eu ia falar mesmo poema, porque também, esse livro aqui, eu já li algumas vezes e adoro. Cada vez que eu leio, parece que eu faço uma nova descoberta. Arqueologia. Só quero agradecer por entrar em mim e tirar aquele homem fossilizado em minha carne. Há 15 anos, 16 anos. Cara, muito obrigado. Os Três Mal Amados teve um prazer assim imenso em ter a sua poesia, ok? Eu particularmente te adoro muito tempo, né? Desde o primeiro livro, que eu procurei e não achei, mas eu me lembro que eu fui no lançamento dele lá com a Nandi Hall, na Champanharia e Whiskeira. Isso, né? Ele tá, não sei. Os outros eu achei, mas o primeiro não, mas não se preocupe que eu não vendi com ninguém não que tem autógrafo. Ah, eu te contei essa história. Ah, seu danadinho. Você lembra? Bem, Carla, muito obrigado, muito obrigado. Ansioso já pelo seu quinto livro. Sou um admirador, assim, 10 teu, né? E é bom que todos conheçam Carla Andrade. Não só a poeta, como também a pessoa doce e maravilhosa que és. Né? Ai, obrigada. Bem, eu vou agora. Vamos encerrar. Muito obrigado. Agradecemos a todos e vamos ter uma semana maravilhosa. Agora eu vou deixar